Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Sextou, que maravilha, sexta-feira de paz, tranquilidade, né? Amor no coração. E claro, vamos repercutir aqui a quinta-feira pós baile no Newton 5-0. Antes de falar da Libertadores, também temos que falar do Brasileirão, que tem Brasileirão amanhã, sim. Falar rapidamente do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Botafogo venceu o Sport do Recife ontem no Newton Santos. Newton Santos ainda respirando os ares da goleada, né? Foi uma vitória de 2-1. O Botafogo abriu 2-0, na verdade, com um golaço do Cauê de bicicleta. Golaço. Ele inicia a jogada, né? Toca para o Vitinho. Vitinho faz a assistência e ele emenda uma bicicleta indefensável para o goleiro do Sport, né? Depois o Botafogo faz 2-0 com um gol improvável, né? Na verdade, estava sumido, né? Oi, sumido. Matheus Nascimento, isso mesmo, Matheus Nascimento aí, recuperado, né? Mostrando que está recuperado da lesão que teve no começo do Campeonato Brasileiro, né? Acho que foi ainda o jogo com o Atlético Goianiense, se não me engano. E então o Matheus de volta nos aspirantes. E o Sport depois diminuiu para 2-1. O Botafogo que tem 11 pontos e é líder do grupo A, tá? Importante falar isso. Segunda-feira, próximo compromisso em Xerém, 3 da tarde, contra o Fluminense, né? Então o Botafogo vai a Xerém defender essa liderança. Dito isso, vamos falar agora de Brasileirão e Libertadores, né? Brasileirão, vocês sabem, o Botafogo se reapresentou ontem mesmo, acho isso importante. Tenho visto o Botafogo pés no chão nas declarações dos jogadores, naturalmente nas declarações pós-jogo do Arthur Jorge, na coletiva de imprensa. O Botafogo muito pé no chão, né? Não deixando se envolver com esse clima que naturalmente, né, a torcida está em êxtase, né? Então o Botafogo ontem já voltou a treinar visando a partida contra o Bragantino de amanhã, né? Inclusive choveu muito à tarde ontem aqui no Rio, né? Chegou a chover forte, então o Botafogo treinou no período da tarde sob chuva, né? E ontem, 8h30 da noite, horário tradicional, o Botafogo divulgou, né, os bastidores da nossa goleada histórica. Tá muito legal, sempre recomendo a vocês assistir os bastidores das vitórias, mas ontem especialmente dessa vitória épica, né? É claro que quando a gente fala de Libertadores tem aquele problema de imagem, né? A gente não consegue ter as imagens ali, o Jamal, né? Não consegue filmar as imagens dos jogadores em campo, né? Estilo Canal 100, como eu sempre falo aqui, galera que é das antigas vai lembrar, né? Como era no cinema, né? Mostrando ali as reações dos jogadores e tal. Isso não é permitido, o que é uma pena, né? Então tem que tirar leite de pedra. Para fazer um bastidores emocionante como esse de ontem, tem que mostrar muita imagem das arquibancadas, reação dos torcedores, né? Uma coisa que eu achei muito legal foi mostrando os torcedores do Botafogo na entrada do Hotel Hilton, né, que fica na Barra da Tijuca, onde o Botafogo se concentra. Então, alguns torcedores vão para lá. Aliás, eu fiquei arrependido de não ter ido, assistindo os bastidores. Então, tinham torcedores do Botafogo de todo o país, né? Pessoal de Teresina, no Piauí, inclusive com depoimento do torcedor que falou que estava andando no calçadão aqui no Rio de Janeiro, né? Tinha vindo especialmente para o jogo. E ele, devoto de São Bento, resolveu que ia presentear o nosso técnico Arthur Jorge com acho que era uma medalhinha de São Bento, né? E ele ficou com isso na cabeça, conseguiu encontrar com o mister lá no hotel, entregou para ele, e na hora que entregou, o Arthur Jorge falou que também era devoto de São Bento, mostrou uma medalhinha no peito, na correntinha. Então, histórias muito legais, assim, literalmente de bastidores, que a gente acaba conhecendo através da Botafogo TV, né? Outro detalhe interessante, o Arthur Jorge, ele promoveu um encontro de torcedores, tá? Entre eles o meu amigo Rodrigo Mancha, né? Que tem os meninos gêmeos, enfim, que é um figuraça, né? Comemora as vitórias do Botafogo sempre no McDonald's com a família, mas enfim. Então, o Arthur Jorge levou para a preleção
alguns poucos torcedores, né, para mostrar para os jogadores realmente a importância que era esse jogo de quarta-feira à noite. Então, muito legal. Se você não assistiu ainda, assista. Como eu disse, não tem muita imagem de campo, né? Até aparecem os gols ali no final, mas com a câmera tradicional ali das cabines de televisão, mas muitas imagens da torcida, e a gente acaba se identificando muito, né, com o torcedor que foi ao Newton e que se emocionou nos 5 gols da vitória, beleza? Galera, a Conmebol confirmou, havia boatos aí, inclusive na transmissão da Paramount, o Nivaldo Prieto falou algumas vezes, né, o repórter também da Paramount, falou da possibilidade de mudar o estádio da final da Libertadores, por conta de termos aí uma grande possibilidade de uma final brasileira, né? Botafogo e Atlético Mineiro. Mas a Conmebol ontem confirmou o Monumental de Núñez, né? Hoje em dia chamado de Mas Monumental, mesmo sob o risco dele não ficar lotado, né? Eu explico por quê. Vamos pegar um recorte aí dos últimos anos. Quando teve a final lá em Montevidéu entre Flamengo e Palmeiras, a torcida do Flamengo, se não me engano, levou ali 14 mil, 15 mil torcedores, do Palmeiras um pouco menos, né? Acho que não chegou a 10 mil torcedores do Palmeiras. Porque, claro, é muito difícil ter esse público fora do Brasil, né? Muitos deslocamentos, sobrecarrega a malha aérea, ainda mais agora, com essa grande possibilidade de ter Galo e Botafogo, né? Imagina os voos todos para a Argentina, né? E aí, como já começam a ficar mais caros os voos, o torcedor começa a buscar alternativas. Fica inclusive a dica aí, né? Por exemplo, pegar um voo saindo de São Paulo, quem é do Rio de Janeiro ou de outra localidade, né? Pegar um voo, ir até Porto Alegre e depois ir de ônibus ou de carro até Buenos Aires. Pegar um voo até Montevidéu, né? Que é uma capital próxima a Buenos Aires, também não é tão longe. Então, várias possibilidades, mas vai ser muita gente. Inclusive, havia um boato de que o jogo poderia até mudar, não ser mais na Argentina, né? Esse é o grande problema, né, de se ter uma final confirmada num país específico antecipadamente, né? Como poderia, digamos, a final esse ano da Libertadores vai ser no Mané Garrincha, que aliás seria ótimo, né, que fosse para Botafogo e Galo. Mas, e aí chega na final Boca Juniors e Nacional do Uruguai, né? Seria um deslocamento também enorme, né, para essas torcidas. Então, isso faz parte, mas a Conmebol confirmou, tá? O Monumental de Núñez. Informação importante, a Conmebol vai começar a partir da próxima semana a vender ingressos, 22 mil ingressos para cada torcida, né? Obviamente, depois que confirmar após o segundo jogo da semifinal. Então, terça-feira tem o Atlético Mineiro, muito provavelmente confirmando a vaga diante do River. Na quarta-feira o Botafogo confirmando, né, a vaga diante do Peñarol. E aí 22 mil ingressos para cada torcida serão vendidos. Então o público vai ser de 44 mil torcedores no máximo, né? Ainda assim, acabei de falar, né? Dificilmente conseguiremos mandar tantos torcedores, né? Não, há uma possibilidade de público até maior, né, de venda de ingressos, porque inclusive a Conmebol já começou a venda de pacotes, tá? Tem uma empresa parceira que é Absolute, que não é vodka, Absolute Sport, tá? Uma empresa que está vendendo ingressos para a região central, para o meio de campo, na verdade, né? Lá do Monumental de Núñez, que para mim não interessa nem um pouco, acho que para vocês também não, um setor misto ali, torcedor de Botafogo e Galo, enfim, Botafogo e River, hipoteticamente, né? Então não faz sentido. É um pacote que inclui, beleza, hotel de 3 a 5 estrelas, né? São níveis de pacote, traslado, seguro, viagem, assistência, café da manhã no hotel, toda aquela papagaiada, né? Mas não inclui a passagem aérea. Então, extremamente caro, vou falar para vocês agora, de R$ 8.700 até R$ 20.590 são esses pacotes da Absolute Sports, né? Sem incluir a passagem aérea. Então, pesadíssimo, né? Só para quem pode muito, né? Então, quem está indo ao jogo, né? Eu sugiro o seguinte: pesquisar bastante essas opções
de malha aérea, como eu falei, de repente um voo até Montevidéu, né? Tem umas empresas também menores, que eu sei que saem aqui do Rio, vou tentar lembrar os nomes, acho que é JetBond é uma, e a outra, daqui a pouco eu lembro. São duas empresas menores, normalmente com preços mais acessíveis que uma Aerolíneas Argentinas, por exemplo. A Aerolíneas Argentinas ontem estava na casa de R$ 5.000, voo direto do Rio para Buenos Aires nesta data, né? Digamos, indo dia 29 de novembro e voltando no dia seguinte. Então é isso, galera. Falei do Galo aqui, falar do presidente, né? O Sérgio Coelho, presidente do Atlético Mineiro, que deu um depoimento ontem no sorteio que rolou na CBF. As finais da Copa do Brasil, né? Primeiro jogo vai ser no Maracanã, dia 3 de novembro, e o último dia 10 na Arena MRV, entre Atlético e Flamengo. E aí o Sérgio Coelho falou, deu uma declaração sobre a Libertadores, disse assim: olha, existe um time preto e branco na final, mas esse time não é o Galo, é o Botafogo, né? Então jogou toda a pressão, digamos assim, né? E acho que ele tá no trabalho dele ali de não entrar no oba-oba, né? O Atlético Mineiro fez uma vantagem também gigantesca diante do River, mas claro que é uma vantagem menor que o Botafogo abriu em relação ao Peñarol, né? Então, esse 3-0 do Atlético, o Sérgio Coelho adotou um discurso aí mais conservador, não cravou o Atlético na final, botou o Botafogo, né? Jogou pra gente. Galera, falando de jogou pra gente, ontem, andando aqui pela cidade, enfim, muitos torcedores, eu tava com essa camisa, então muitos torcedores, pessoas assim, falando do jogo, e a gente repara que mexeu com o Rio de Janeiro inteiro, né? Torcidas de outros times, né? Os secadores, não adiantou nada secar, né? Só no primeiro tempo, todo mundo só se falava da goleada do Botafogo, né? Só se falava nesse assunto, foi o dia inteiro isso, e como tem que ser, né? Mas claro, volto a ressaltar, importante, o elenco do Botafogo blindado em relação, né, a um possível oba-oba. Oba-oba é da torcida, estamos na nossa, temos todo o direito aí de memes, zoações, anda mais depois de tudo que rolou, né, da torcida do Peñarol, já bastante falado, desagradável aqui no Rio. Vou falar agora de dois comentaristas, tá? O primeiro, o Conrado Santana, no Troca de Passes do Sport TV, falou assim: eu gosto da palavra, né, da frase do acostumem-se, né? Acostumem-se com o novo Botafogo. E aí justamente ele ficou frisando o que aconteceu no passado foi algo já totalmente esquecido e que o Botafogo, daqui em diante, não só em Brasileiro, não só em Libertadores, qualquer campeonato que o Botafogo entrar, o Botafogo vai entrar muito forte, disputando, e a cada ano vai reforçar mais a equipe. Foram falas aí contundentes até do Conrado Santana, que é algo que a gente já vem falando, né, há muito tempo, mas nós como torcedores, né, às vezes fica um pouco, né, com viés aí de clubismo, mas a imprensa agora também, né, pelo menos a imprensa carioca, né, se rendendo ao Botafogo, ao novo Botafogo. É tempo de Botafogo, né, a frase aí que tem ilustrado bastante, né, esse novo momento do nosso fogão, né. E também na ESPN o Rafael Marques falou o seguinte: a atuação apoteótica do Botafogo no segundo tempo, melhor segundo tempo do Fogão nos últimos 40 anos, segundo ele, porque década de 60, 70 a gente não acompanhou. Tem gente que acompanha aqui o canal, como meu pai, que viu, né? Viu em loco ali, década de 60, 70, e pode responder pra gente se o Rafael Marques tem razão, mas pelo menos dos últimos 40 anos, melhor segundo tempo da história, né? A atuação realmente absurda, né? Segundo ele, uma atuação para entrar na eternidade. É isso aí, estamos em busca da glória eterna, então eternidade tem tudo a ver. Pessoal, falar um pouquinho do Barbosa, né? O Barbosa que emocionou a gente, indo às lágrimas depois do jogo, lembrando, né, das pessoas que já não estão mais aqui, que ele ofereceu o gol dele, né? A avó dele que faleceu recentemente, e ele também falou do pai dele, né, que é torcedor, íntia, é torcedor do Peñarol, e que mandou a mensagem antes do jogo falando que, claro, né, ia torcer para o filho, ia deixar a paixão clubística de lado, então deve ter ficado muito feliz, ainda mais com esse primeiro gol do Barbosa. Vou contar uma historinha aqui engraçada, não sei se ela me permite sim. A minha amiga Adriane Ribeiro, ela
enfim, ontem os grupos de WhatsApp estavam uma loucura, né? A nossa galera botafoguense estava deitando e rolando. E ela contou uma história curiosa, né? De ontem, que eu vou confirmar agora, tomara que vá ao ar, né? Ao meio-dia na Band Esporte. Ela disse que foi entrevistada, que ela foi ao supermercado. Ela falou assim, nossa, eu tava toda de qualquer jeito, não arrumei o cabelo, toda zoada, né? Mas tava com a camisa do Botafogo, então vieram me entrevistar e perguntaram quem que era o meu jogador favorito do Botafogo, só que eu só podia dizer um, o que é uma dificuldade, né? Nesse atual elenco eu também teria dificuldade de dizer quem que é o meu jogador favorito. E aí ela saiu-se com a seguinte pérola, né? Ela mandou um áudio muito engraçado contando isso no grupo, falando que ela escolheu o Barbosa, falou que o Barbosa era o jogador favorito dela, não tá errada. E aí ainda emendou a piadinha, falou que nem todo herói usa capa e usa cueca. Um beijo para minha amiga Drica Ribeiro, figuraça, tomara que vai ao ar, quero assistir Band Esporte meio-dia, aqui pro Rio pelo menos. Tirou onda, foi engraçada essa, gostei. Enfim, galera, é isso. Torcida do Fogão tá em êxtase. Vale tudo, vale toda a zoeira, né? Mas acho que o mais legal do Alexander Barbosa, agora brincadeiras à parte, é que se no início tinha um pouco esse lado, né, que surgiu, assim, as brincadeiras, os memes, né, esse lado mais de zoação, ele foi se firmando, né, no Botafogo, depois de um início até meio instável, emocional, tal. O Arthur Jorge conseguiu realmente extrair o melhor, né, do Alexander Barbosa, e hoje ele é titular absoluto. Vejo ele até realmente acima do próprio Bastos, né, como um cara que é a cara da Libertadores, né, cara que briga, que luta, que tira todas as bolas lá atrás e que aparece também no ataque, como apareceu na última quarta-feira, né, marcando esse gol aí que ele estava merecendo, né. Já tinha feito o gol que não valeu contra o Criciúma, enfim, e dando bons chutes também de fora da área. O Barbosa aí, um dos símbolos desse novo Botafogo, né? Cara, gente boa, né? Tem cara de mal, tem toda essa fama aí divertida, mas um cara que tá jogando muita bola. É importante a gente falar isso. Então, Adriane, Drica, concordei com você, é um dos grandes nomes desse fogão, beleza? Galera, acho que é isso por hoje, né? Agora a gente vira a chavinha pro Brasileirão. Acho que o que o Arthur Jorge mandar a campo amanhã diante do Bragantino talvez diga muito sobre o que irá a campo na quarta-feira contra o Peñarol, né? A gente tem que realmente entrar agora no mantra e lembrar que não está ainda decidido, né? Óbvio, faltam 90 minutos, o Botafogo não vai sofrer uma goleada, mas o Botafogo tem que entrar com toda a seriedade. E a galera que está indo ao Uruguai para esse jogo de Montevidéu, aliás, contar uma engraçada do Textor, né? O Textor entrou na live do TF e falou assim, eu fui burro, eu achei que a classificação ia ser decidida em Montevidéu, por isso que ele ficou essa semana lá em Londres, resolvendo negócios, né, business, e estará em Montevidéu, né? Aí ele lançou essa, que ele achou que a classificação ia ser decidida no segundo jogo, deixou nas entrelinhas que, óbvio, né, que a coisa já foi encaminhada. Mas, galera que está indo ao Uruguai, vai ter um esquema especial de segurança da polícia uruguaia até depois desses últimos e lamentáveis acontecimentos aqui no Rio, para tentar evitar ao máximo qualquer tipo de confronto, qualquer tipo de, né, infelizmente, os uruguaios acabaram causando esse climão, né, muito ruim. Então, galera que está indo ao Uruguai, né, muito cuidado. Eu já vinha falando aqui no canal há alguns dias, mesmo antes desses acontecimentos, não ficar boiando com a camisa do Fogão lá por Montevidéu, não é tão seguro, né? Só coloquem a camisa mesmo quando estiverem ali já chegando no estádio, né, protegidos, enfim, beleza? Galera, vai dar 19 minutos de vídeo. Deixe seu like, faça seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, é muito importante, né? E mostre o canal para amigos botafoguenses, já que estamos nesse momento aí de irmandade alvinegra, né? Para o canal continuar crescendo. E ótima sexta-feira a todos. Amanhã está de volta. Abraço. Fogão sempre.